Graça e paz, família. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Moriá. Meus amados, eu vou compartilhar com vocês hoje uma mensagem que me foi enviada durante a semana, que fala a respeito do coração agradecido. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 em diante. Diz assim: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, só Tu sabes, ó Pai, o desejo, o anseio de cada um dos Teus servos, Paizinho. Por isso eu Te peço, ó Deus, visita cada um nesta noite, Pai amado. Prepara, ó Deus, os nossos corações para ouvirmos, ó Deus, os Teus ensinamentos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de todos os males e perdoa, Pai amado, porque sabemos que somos fracos, ó Deus, e falhos. É em nome do Teu Filho amado que eu Te rogo e agradeço por tudo. Amém. Meus amados, o tema que eu vou compartilhar com vocês fala sobre um coração agradecido. Diz assim: coração agradecido significa um homem de coração cheio de gratidão. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. A gratidão, ela envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa, o que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando nós temos um coração agradecido, nós não dependemos de circunstâncias para tentar demonstrar a nossa gratidão. E é isso que nos mostra esse versículo. O capítulo 16 em si e dos versículos 7 em diante, eles nada mais são do que a expressão de gratidão de Davi para com Deus, por tudo aquilo que Deus havia feito a Davi e a seu povo. Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem perfeito, assim como nenhum de nós, mas ele sempre estava em atitude de agradecimento para com Deus, independente das circunstâncias. Por isso ele se alegrava no Senhor, e por isso o Senhor se alegrava pelas atitudes de Davi. A maioria dos salmos de Davi começa com atitudes de louvor, exaltação e gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito ao povo de Israel. Sendo assim, o que nós podemos aprender com Davi? O que nós podemos aprender sobre um coração agradecido? Primeiramente, nós podemos entender que um coração agradecido, ele nos lembra de todos os feitos do Deus soberano para conosco. Aqui no capítulo 16, no versículo 12, diz assim: Lembrai-vos das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Um coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Ele se lembra de todos os feitos do nosso Senhor, de todos os benefícios. Tudo isso nós guardamos em nossos corações, quando somos gratos. Como nós podemos ver no Salmo 116, dos versículos 16 ao 19, que diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Ele tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus. Essa lembrança, ela trazia gratidão ao coração de Davi. Aqui, como nós podemos ver ainda em Salmo 116, os versículos 1 e os versículos 8 a 11, diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículos 8 a 11. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso.
Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel do Egito, de terem passado em terra seca pelo Mar Vermelho, de terem visto seus adversários serem derrotados pela mão do Senhor e terem as suas necessidades supridas no deserto. Um coração agradecido, ele nunca se esquece dos feitos de Deus na sua vida. Em segundo lugar, um coração agradecido, ele louva e exalta o nome do Senhor. Em 1 Crônicas 16, a parte A do versículo 9, diz assim: cantai-lhe salmos. Davi louvava a Deus e o exaltava por ter recebido vitórias das suas mãos. Ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus ele era soberano e maravilhoso e poderoso para fazer muito mais do que ele já havia feito. Ele tinha consciência disso. Por isso, a gratidão de Davi ela era demonstrada em cânticos, em ações de louvor e exaltação ao Senhor. Quantas vitórias nós temos recebido de Deus? Quantas bênçãos nós temos recebido a cada dia, a cada manhã? Nós temos sido gratos por isso? Nós devemos celebrar com canções de louvor, com ações de graças e exaltar o nosso Altíssimo, porque para isso nós fomos criados. Nós sabemos que o fim principal do homem é o qual? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Por isso nós devemos exaltar o nosso Senhor. Em terceiro lugar, um coração agradecido, alegre-se no Senhor apesar das circunstâncias. Davi, ele tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das circunstâncias e dos problemas que ele enfrentava. Em sua canção de ações de graças, ele disse: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Em 1 Crônicas 16:10. No Salmo 16:11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Olha o que passava pela cabeça de Davi. Num momento de perseguição, a alegria dele era no Senhor. Esse salmo, nós podemos ver que a alegria de Davi ela não era circunstancial, não era apenas quando ele recebia bênçãos ou vitórias, mas também nos momentos de aflições. A sua alegria ela era centrada no Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor independente das circunstâncias. Em João 16, no versículo 33, diz assim: e tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos que Deus, ele age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós lemos isso na palavra do Senhor em Romanos 8:28. O que eu quero compartilhar com vocês, família, amigos, é que nós devemos ser gratos ao Senhor, independente das circunstâncias, e nos alegrarmos nele em todo o tempo, em todo o tempo. Tudo é motivo para nós darmos graças. Nós tínhamos um pastor chamado Gideão, e ele falava muito a respeito disso. Em tudo nós devemos dar graças. Quer seja em momentos felizes, quer seja no momento de desgraça mesmo. Então, em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Às vezes nós não entendemos os feitos do Senhor nas nossas vidas, mas isso nada mais é do que oportunidades. As provações que nós passamos nada mais são do que oportunidades para nós crescermos na fé, para nós aprendermos. Deus, ele transforma o sofrimento em fonte de conforto. Deus, ele é o nosso conforto, o nosso consolador, o nosso refúgio. É em quem nós devemos confiar e entregar todas as nossas aflições,
todas as nossas ansiedades. Tudo que acontece é com a permissão de Deus. Então, se você achar que às vezes Deus está sendo injusto, ore a Deus, porque Deus ele não é em momento algum injusto para conosco. Nós somos imerecedores dessa graça maravilhosa que Ele nos concedeu. Nós ganhamos a salvação por intermédio da crucificação de Cristo, pelo sacrifício maior, porque Deus ele nos amou tanto, o seu amor foi tão imenso que ele nos entregou o seu Filho único para salvar a cada um de nós pecadores. Então, meus amados, eu compartilho com vocês essa mensagem para que possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu, por todas as bênçãos que Ele nos concede diariamente e que possamos entender que para ter um coração agradecido, nós devemos nos lembrar dos feitos do Senhor, nos alegrarmos e exaltarmos o nome do nosso Santo Deus e bendizermos o seu santo e precioso nome. Agradeço a todos e oremos mais uma vez. Ó Deus Santíssimo, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai, porque somos usados por Ti, ó Deus, a cada dia. Ó Deus, nos ensina, ó Pai, a confiarmos em Ti, a entendermos, ó Deus, que o Teu tempo não é semelhante ao nosso, Paizinho. Que possamos, ó Pai, a cada dia nos entregar, ó Pai, a Ti, que possamos a cada dia sentir um anseio, ó Deus, por estar na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Paizinho, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Até a próxima, amados.